Obrigada pela presença de todos. E hoje nós vamos falar de um tema que normalmente a gente fala, é um sentimento conhecido, mas que descobri na aula do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é o sentimento imprescindível para que possamos viver bem. Nosso tema de hoje é como ser fraternos. Antes, eu quero ler duas frases. Primeiro, sobre o Evangelho. O Evangelho não é somente uma proposta de ideias libertadoras. O Evangelho, acima de tudo, é a construção do mundo novo pela edificação moral do homem novo. Jesus falava para o espírito imperecível. Por isso, todos os seus ensinamentos para nós é extremamente atual. Em obras póstumas de Kardec, os escritos de Kardec, tem um trechinho que eu gostaria de ler para vocês, antes de mais nada, pelo simples fato de nós estarmos, não só o Brasil, mas todo o planeta, com tanto sofrimento, com tantas modificações, com tantos conflitos. E diz assim: a terra estremece de alegria. Até parece estranho isso, né? Aproxima-se o dia do Senhor. Todos quantos vivem pelo espaço disputam um lugar na lição. Olha, os espíritos que estão na espiritualidade estão procurando um espaço aqui, nessa terra abençoada. Já os espíritos de alguns encarnados agitam os corpos como se quisesse deixá-los. A carne interdita não sabe o pensar. Devora um fogo desconhecido. Serão libertos, porque são chegados os tempos. Uma eternidade está quase a expirar. Uma eternidade gloriosa está quase a desapontar. E Deus conta o número de seus filhos. Todos serão chamados. Alguns serão escolhidos. Quando eu li essa frase, dizendo que tudo que Jesus nos fala parece extremamente atual. E a gente ouve tanto isso, né? Ou quando a gente lê, fala, nossa, mas isso está acontecendo agora? Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos. Ou então, quando a gente conversa com uma pessoa, diz, mas como assim? Né? Parece que é tudo. Mas é que a gente esquece que, na verdade, Jesus não falava para os encarnados. Jesus falava para o espírito. Nossa, lembra na palestra do seu Nelson, quando ele falou assim, eu tenho a impressão que às vezes que meu espírito sai do corpo. Não é ele mesmo, que ele é o espírito. Nós somos o espírito. Então Jesus falou e deu todas aquelas lições para o espírito, para nós que somos espíritos eternos. Se ele falava para o espírito que é eterno, as lições são eternas, são as mesmas, aquelas que nós devemos seguir. E nós sabemos disso. Nós sabemos que existem várias encarnações. Nós sabemos que já vivemos muitas e muitas encarnações. Porque temos informações. Nós temos informações de pessoas, temos informações através dos livros. Acontece conosco, acontece com nossos filhos, acontece com muitas pessoas, por exemplo, lembram-se tão bem de outra encarnação, são capazes de ir aos lugares onde moraram. Não é assim? Essa semana, eu tenho um exemplo na minha família de vida pretérita. Eu tenho um sobrinho que nasceu tocando piano.
quem? Ele é privilegiado da família? Não é. Um espírito que já veio, que já trouxe isso. Essa semana ainda eu tive uma informação de vidas passadas, não comentei com a pessoa que falou comigo, porque eu não sabia se ela entende disso ou não. Ouvi e fiquei abismada. Uma amiga minha, aqui de Campo Grande, tem um filho de 22 anos. Esse menino estudou com uma escola igual todos os nossos filhos estudam, né? Fez cursinho em São Paulo, no mesmo ângulo, aquela coisa que é uma coisa normal. Só que ele foi fazer a faculdade nos Estados Unidos. Eu não me lembro o curso que ele fez, mas deve ter sido assim, como é que chama aquele curso difícil, mecatrônica? Deve ter sido uma coisa bem complicada. E depois de formado, aos 17 anos, aos 17 anos ele entrou. Aos 22 anos, formado na faculdade, ele foi direto prestar doutorado. Passou em 5 faculdades dos Estados Unidos, em doutorado. Enquanto ele esperava o resultado, ele prestou uma prova na ONU aqui no Brasil, passou. Mas o que ele estava querendo mesmo era passar em Harvard. E não vinha essa resposta, e não vinha, e não vinha, e não vinha, até que um dia ele recebeu uma carta de Harvard. Sabe o que disseram para ele? Nós não temos professor para você. Nós não temos o que ensinar para você. É um privilegiado? Não é. É um espírito que já veio preparado. São esses espíritos que vêm para dar um avanço na nossa Terra, no nosso planeta. Né? Tá certo que os nipônicos adoram as coisas exatas, mas não vamos exagerar, né? Então, a Harvard pediu que ele escolhesse uma faculdade perto, para que assim que tivesse uma oportunidade, eles iam aproveitar o conhecimento dele. Então, a gente sabe que essas coisas existem. A gente sabe que os espíritos vivem, retornam e aprendem nessa escola que é a Terra. Então, nós vamos nos basear hoje, no nosso tema, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Lá no capítulo 5, no versículo 5, no item 5 desse capítulo, Jesus conta que Jesus estava conversando em determinado lugar, né? Quando alguém chegou e disse: Senhor, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos estão lá fora e desejam falar com o Senhor. A resposta de Jesus, quando a gente não leu muitas e muitas e muitas vezes o Evangelho e não passou a entender as intenções, nos assusta e nos estranha. Porque ele disse assim: quem é a minha mãe? Quem é o meu pai? Quem são os meus irmãos? Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão. Essa é minha mãe, essa é minha irmã. Aí a gente fica aqui meio que assustado com essa palavra, né? Que a gente não entende direito, porque a gente tem assim alguns conhecimentos que os irmãos de Jesus, na verdade, não entenderam muito bem quando aqui ele esteve, né? Achava estranho, a mãe se preocupava porque ele saía para os lugares pregando. Então, quando a gente lê isso, fala, nossa, acho que ele tinha mesmo algum problema lá com a mãe, com os irmãos, porque a gente não conhecia, na realidade, a profundidade dessa lição. Porque a gente se esquece, da mesma maneira que nós esquecemos que somos espíritos, muitas vezes, nós esquecemos que aqui nessa terra, nós estamos, nós não somos. Nós estamos numa condição de professor, numa condição de escriturário, numa condição de coveiro, numa condição de qualquer profissão. Só que nós não somos. Nós estamos, porque nós vamos viver outras vidas, vamos ser outras coisas. Não é? Então, a gente se esquece disso. A gente se esquece que nós estamos, nesse instante,
na posição que precisamos estar, seja ela em que condição for. A condição econômica que eu tenho é a condição econômica que me convém. A profissão que eu tenho é aquela que eu preciso. A minha condição financeira é aquela que me faz jus. E a condição social que eu estou vivendo é aquela também que eu preciso passar, seja ela qual for. Os laços sanguíneos. E aí, como é que fica? Como são os laços sanguíneos? Será que nós estamos também e não somos? A mesma coisa. Os laços sanguíneos são transitórios. Lógico, nós escolhemos a nossa família, lá na espiritualidade. Normalmente, essa família é escolhida por simpatia, por afinidade, às vezes para ajustes, né? Quando precisamos ajudar um ao outro, mas principalmente por um problema de ajuda mútua, de fraternidade. Porque nós estamos juntos, um para ajudar o outro a caminhar. Porque todos nós aqui encarnados temos as nossas alegrias e as nossas tristezas. E no momento das nossas tristezas, nós precisamos da nossa família para nos dar o amor. Porque lá na espiritualidade, que é o nosso lugar, que é a nossa vida, na nossa casa verdadeira, lá tudo é separado no sentido de familiar, de marido, mulher, irmão. Não, lá nós somos todos irmãos. Podemos reconhecer o nosso antigo companheiro, podemos reconhecer os nossos filhos, mas nos tratamos de uma maneira geral como? Como irmãos. Emmanuel. Impressionante a lição de hoje, que a Adeli leu. Como vai, vocês vão ver que de tudo aquilo nós vamos falar aqui hoje. Emmanuel diz que a Terra é uma escola de fraternidade. A Joana sempre fala que ela está vivendo a melhor encarnação dela. Nós estamos mesmo, porque tanta coisa aconteceu de diferente, né, nesse milênio, nessa década, né? Nós estamos vivendo mesmo uma encarnação diferente e muito boa. Por que Emmanuel disse que a Terra é uma escola perfeita para a fraternidade? Porque aqui na Terra nós temos tanta ajuda, mas nós devemos abençoar a nossa encarnação. Porque quando a gente nasce, a gente tem alguém para nos ajudar. Normalmente, a mãe. Às vezes não é possível, né? Acontece alguma coisa, mas, no geral, nós contamos com a nossa mãe. Primeiro a gente conta com as visitas do médico, com o ginecologista, com o anestesista, com todas as enfermeiras do hospital, com a parteira, né? Que antigamente era assim. Mas contamos primeiramente com a mãe, porque nós não conseguimos sobreviver se nós não tivermos alguém para cuidar de nós. Depois, a gente esquece de uma coisa, que quando a gente encarna, todos nós, a gente já vem com o espírito protetor, que fica conosco do nascimento a nosso desencarne, que é o nosso anjo da guarda. Ele é designado. Quando eu penso nisso, eu acho assim uma coisa impressionante saber que eu tenho ao meu lado um ser designado para cuidar de mim. Nunca estamos sozinhos, nunca. Por mais que eu esteja num quadradinho de 1 por 1, eu não estou sozinha. Porque eu tenho sempre o meu anjo da guarda e vários espíritos ao meu lado, vendo, intuindo. Por isso que quando ela, na lição do pensamento, né, que nós devemos estar sempre bem conectados com a bondade, com a justiça, com a verdade, porque nós temos os nossos amigos espirituais que vão se ligar a nós pela afinidade, de gosto, de pensamento. Então, por isso a Terra é um lugar abençoado. Nós temos tudo isso aqui. Eles nos ajudam e nos intuem.
Nós temos todos aqueles espíritos, olha, só pela obra, só pelo livro dos espíritos nós vamos nos basear. Quantos espíritos nos ajudaram a entender a espiritualidade, a vida como ela é, como foi feito, como tudo aconteceu, através de Allan Kardec, que caprichosamente, didaticamente, com responsabilidade, ouviu vários espíritos por cada pergunta que fez, para comparar, para nos passar as respostas verdadeiras e corretas. São espíritos que estão nos ajudando. Quantas belezas nós lemos de Emmanuel, que a Adeli leu agora, através de Divaldo, através de um outro médium qualquer. Joana de Ângeles, para não falar assim em outros espíritos ainda superiores, né? Que trazem lições. André Luiz, nós estamos aí toda segunda-feira estudando André Luiz, coisas que eu jamais pensei que eu fosse ver nessa encarnação e na idade que eu estou. Tentando aprender, tentando reconhecer. Né? Então a gente vai ver que são coisas que nós estamos. Por isso a Terra é essa maravilha. E reencarnar aqui, a gente tem mesmo que agradecer. Não só isso, os espíritos desencarnados também nos ajudam em todos os outros sentidos, pelos livros que lemos. Né? Então a gente tem que agradecer essa encarnação. Os momentos que nós estamos passando aqui no Brasil, não é só no Brasil que nós estamos passando. Nós sabemos que nós estamos num momento de grandes transições, de muitas mudanças. Aí a gente começa a pensar, meu Deus, qual é o sentimento mais necessário nesse instante? Essa semana, quando nós vimos na televisão aquele ataque na Bélgica, no metrô da Bélgica e no trem da Bélgica, que a Bélgica é um país bastante visado, porque a gente sabe que muitos terroristas ficam por ali. É um país muito visitado, porque é o centro da Europa, vizinho da França. Né? Naquele momento, daquele desespero, ali as pessoas no chão, todo mundo viu isso na televisão, jogados, sem saber nem o que estava acontecendo. Quantas pessoas a gente viu tirando o próprio agasalho e cobrindo as pessoas ali? Momentos fraternos. Um nem conhecia o outro, um lugar de muita gente do mundo inteiro. Hora de fraternidade. Nós temos que pensar com carinho com todas essas pessoas que estão sendo obrigadas a deixar a sua pátria, o seu lar, a sua família, saindo, não porque queiram. Quem quer deixar a sua pátria mãe? Quem quer deixar o seu lar, às vezes construído com tanta dificuldade? Quem quer deixar sua mãe, seu pai para trás, porque não tem possibilidade de caminhar, de fazer uma viagem longa? Esses retirantes que estão querendo um lugar para viver. Eles não estão saindo com vontade própria. Eles só querem, pelo instinto de conservação da vida, um lugar que ele possa levar os filhos, um lugar que ele possa trabalhar, exercer a sua profissão, educar os seus filhos. Pense nisso. Eu tenho uma amiga da Síria, minha vizinha. Esteve na Síria pouquinho antes de tudo acontecer. Veio maravilhada das coisas lindas que viu. E agora? Como que as pessoas vão voltar para aquele lugar destruído pela guerra, pela ganância? Então, essas pessoas que aqui vêm, ou para outros lugares do mundo, elas não devem ser barradas, elas devem ser acolhidas para onde forem, porque está lá no livro dos Espíritos. Diz que toda daquele país que tiver mais condição, abrigue aqueles que têm menos condição. E é um momento de dor, porque essas pessoas vêm na esperança. Quando eles saem de lá, naqueles barcozinhos infláveis, umas coisas precárias, enganados por aqueles que ainda cobram deles, que colocam um piloto automático e solta no mar,
que colocam um colete salva-vida que não é verdadeiro, né? E eles vêm, porque eles não têm saída. Eles têm que procurar um lugar. E quando eles chegam nos outros países, eu vou falar isso do que eu vi aqui no Brasil, entrevistas que eu vi aqui no Brasil com essas pessoas. Eles não têm orgulho nenhum de praticar qualquer profissão. Eu vi um dia um senhor sendo entrevistado, falando assim, já fazia um pouco de tempo que ele estava no Brasil, porque ele mais ou menos arranhava assim, o português, né? Aí o repórter perguntou, qual é a sua profissão? Qual era a sua profissão lá na Síria? Ele disse, eu era juiz de direito. E ele estava ali, fazendo esfirra, fazendo pizza, feliz de ter sido acolhido no Brasil. Olha que momento fraterno. E a gente vê, né, as entrevistas daqueles angolanos chegando, felizes, sorrindo, aqueles dentes brancos maravilhosos, amando o Brasil. Vamos receber a todos eles com esse carinho, com essa fraternidade. Estou falando sobre a fraternidade porque no dia que nós na aula do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, caiu para mim para eu falar sobre a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi uma coisa muito triste, né? 1700 e pouco, não me lembro agora, 1760 por aí, né? Foi triste, foi muita tristeza, muita morte, muita tragédia, né? Tanto que Jesus pediu então que os seus emissários de luz viessem para uma reunião aqui na crosta terrestre para poder auxiliar aquelas pessoas que estavam sofrendo. Aquelas pessoas, os desencarnados de maneira trágica, as famílias, aquelas crianças órfãs, as mulheres viúvas que oravam e que pediam. Até que um deles disse, Senhor, nossa, mas o que é isso? Isso é fatal, é determinado? Por que acontece isso? Aí nós vamos ver que ele diz que não. Até a guerra não tem nada de determinado. A guerra não é fatalidade. A guerra é criação do homem. As guerras não levam a nada. A nada. Como serão essas pessoas que vão voltar para suas pátrias naquela situação sem absolutamente nada? As guerras trazem, sim, tristeza, trazem dor, trazem insatisfação, traz crianças sem pai e sem mãe. É isso que traz a guerra. Aí, os emissários de Cristo disseram mais uma coisa. Disseram eles, pensam os pensadores aqui terrestres que tudo isso vai trazer o progresso. Acham que vai trazer o progresso. Terminada a guerra, tudo vai progredir, tudo vai melhorar. Ledo, engano. Engano. Evolução e progresso são partes da lei divina. É determinado por Deus. A guerra nos mostra a pobreza moral que ainda vivemos. Só isso a guerra traz. Aqueles que incitam essas coisas, aquelas pessoas que estão fazendo o que estão fazendo, seja aqui, seja em qualquer país onde a gente está vendo isso. Essas pessoas não têm noção. Elas não têm absolutamente noção na responsabilidade dos seus atos. Elas não estão pensando que nós temos uma lei chamada ação e reação. Nós respondemos por tudo aquilo que fazemos, nas mínimas coisas. Os atritos, os desentendimentos, as guerras, não fazem parte do determinismo de Deus. Lá, nessa lição, tem um pedaço lindo,
profundo quando ele diz assim: se quisermos a paz, se quisermos o progresso, nós vamos buscar no augusto silêncio do nosso mundo interior. É aqui, é dentro de cada um de nós que nós vamos buscar o progresso e a evolução. Porque o progresso, a nossa evolução é individual. É cada um que vai buscar, através das suas atitudes, dos seus estudos. É assim que se busca a evolução. Não é através dessas grandes tragédias. É muito difícil assim para nós ainda pensarmos nisso, né? Nesse sentimento que dessa fraternidade, dessa coisa é difícil. No livro do Rigonati, me lembro, estou me esquecendo do primeiro nome dele, não sei se alguém lembra, Eliseu. Eliseu Rigonati, no livro chamado Evangelho de Mateus, quando ele fala da fraternidade, ele até diz: olha, é difícil para nós. É muito difícil pensar nisso, né? Mas nós temos que ir bem devagarinho, entendendo de pouquinho em pouquinho que nós só vamos aprender completamente a plenitude desse sentimento quando nós entendermos que nós somos irmãos, fazemos parte do mesmo rebanho e temos um pai. Agora, a fraternidade, eu não vou dizer que ela existe, sim. Ela existe e no Brasil a gente já teve exemplos lindos de grandes momentos de fraternidade. Eu já vivi um momento desse, de assistir uma grande fraternidade. Porque esse mesmo Rio Doce que destruiu Mariana, esse mesmo Rio Doce, invadiu a minha cidade em Minas Gerais, quando eu tinha 3 crianças pequenas, uma cidade chamada Aimorés, na divisa do Espírito Santo. A minha cidade fazia um sol, brilhava o sol. E o locutor anunciando que saíssemos, que saíssemos, que saíssemos, porque o rio vinha vindo com tudo. As pessoas de lá não acreditaram, porque nunca viram aquilo. Mas eu não era de lá. Para começar, Deus foi tão generoso conosco, porque a casa que eu morava, eu precisei entregar. Não tinha casa, da área desse tamanho, não tinha casa para alugar. Aí alguém falou assim: olha, tem um apartamento ali em cima numa livraria, fechada há anos, só se vocês forem para lá. Nós fomos, uma semana antes. Uma semana antes. Um lugar assim, a gente vive em qualquer lugar, viu? A gente vive em qualquer lugar. Precisou, a gente vive. Fomos para lá. E essa água veio. E essa água veio, voltou e veio quando ela veio de uma vez em 78, não foi, Lê? Dia 31 de janeiro de 78, não vou esquecer, porque é o dia do nascimento. Dia? 79. 31 de janeiro de 79. Porque meu sobrinho nasceu esse dia, e meu irmão ligou para mim de noite, eu fui atender o telefone e escutei um barulho, naquela cidade ninguém falava nada de noite, porque não tinha ninguém. Olhei, era a água que estava invadindo a cidade. Esse dia, eu fiquei com a minha casa inteirinha, a noite inteirinha com gente em casa. Eu nunca fritei tanto bife na minha vida. Nunca distribuí tanta água, porque a gente acreditou. A gente acreditou, fez uma reserva, tirou o carro, levou para o morro. A gente acreditou. Então, aquele momento eu vi como as pessoas se ajudam. Saímos num trator, embaixo a coisa horrível daquela correnteza. Fomos para a cidade vizinha, que nos acolheu e acolheu a todos de Aimorés, uma cidade chamada Baixo Guandu, que falaram muito agora quando teve, né, esse desastre aí do Rio. Fomos para Baixo Guandu, acolhidos, morando junto com as famílias. E vinham coisas de Vitória, de todo lugar. O avião da FAB trazia alimento, e trazia roupa, e trazia... Impressionante a fraternidade daquele momento. Até que a água não abaixava, eu tive que ir com meus filhos embora, de avião da FAB, aquele avião, porque tudo sentado no chão assim, e era só água lá embaixo. Outro momento inesquecível, quando chegamos no aeroporto de Vitória. Aquelas pessoas todas recolhendo aquelas que chegavam, porque elas não podiam voltar para casa, era proibido, não tinha onde ficar. Então elas recebendo aquelas pessoas, recolhendo nas suas casas.
Isso é momento de fraternidade. Eu, com muito mais obrigação, preciso praticar, porque já fui beneficiada com ela. A fraternidade é isso. É a gente querer ajudar, é a benevolência, é o carinho, é um sentimento amplo, extremamente amplo, que nós vamos sentir quando nós realmente reconhecermos que somos todos filhos do mesmo Pai. Eu sei que é difícil, diz o Eliseu Rigonati. Eu sei que a fraternidade é uma coisa, tinha que ser uma coisa universal. Porque nós somos filhos de Deus, o mesmo Pai. Que nós não estamos preparados. Que nós talvez ainda não entendamos o que é isso. Mas nós precisamos buscar sermos fraternos. Nossa família, a família, é o primeiro passo para desenvolver a fraternidade. Por quê? Porque normalmente, tá certo que tem casos que não, mas a maioria dos casos, as famílias são formadas por amor. E o amor é um sentimento que abrange tudo, tudo. É o sentimento que a gente, é uma de ajuda, de amor ao marido, amor aos filhos, amor a todos aqueles que nos envolvem. Aí já começa a fraternidade, um ajudando o outro. Às vezes vamos dizer, mas não tem família que não é assim? Tem. Mas a maioria não é. A maioria, um ajuda o outro, né? E com esse amor, com todo esse carinho que um tem pelos outros, vai se formando um outro sentimento importante, que é o sentimento da harmonia. Como se forma o sentimento da harmonia? Através do respeito. Não é? Porque dizem que as mulheres e os casamentos, dizem que os casamentos aguentam tanta coisa. Aguentam falta de dinheiro, aguentam mudanças toda hora para lá e para cá, aguentam sofrimento, aguentam doença, mas um casamento não aguenta falta de respeito. Então, olha como que a harmonia é importante. A harmonia quer dizer não sermos jamais pessoas hipócritas. A verdade, que você leu agora há pouco, na lição de Emmanuel, a verdade, ela tem que ser realmente exercida. Porque a mentira não leva a nada, ela é sempre descoberta. Uma mentira leva a outra, uma mentira leva a outra. Aí, Emmanuel, no Consolador, ele diz a mesma frase que nós vimos lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A fraternidade é o caminho da salvação. É o sentimento que salva. Olha a nossa responsabilidade quando Emmanuel ainda acrescenta, lá no Consolador, a fraternidade no Brasil, onde todos os povos se entrelaçam, é uma nova esperança para a terra, colocando a nossa pátria a responsabilidade de ajudarmos na paz, na harmonia e na fraternidade mundial. Lá em Pensamento e Vida, também, pelo espírito de Emmanuel, ele diz que a espontaneidade é uma coisa. A gente pensa na nossa vida. A fraternidade tem que ser espontânea. Por quê? Olha na vida que nós levamos. Da onde vem tudo isso? Da onde vem todo o ar que respiramos, a água que bebemos, o cosmos que estamos descobrindo aos poucos agora nas lições de André Luiz, né? Os receptores, aquelas coisas difíceis que nós estamos aprendendo, né? Que tudo se encontra aí. Para o homem, ele só procura. Ele tem tudo. O homem tem tudo. Ó. Na nossa vida, nós temos tudo. Nós temos que procurar. Mas temos condições de procurar? Temos. Por quê? Porque somos seres inteligentes. Então, nós procuramos, nós temos condição de descobrir, de estudar, de progredir. Então, a guerra, o desentendimento não traz o progresso. O que traz o progresso é o nosso estudo, é o nosso entendimento, a nossa harmonia.
Agora, ele diz uma coisa muito interessante lá, que foi dito também ali na lição que dele, Rose, nos leu. Para que a gente faça tudo isso, é tudo muito bonito quando a gente diz o que é a fraternidade, o que eu preciso ter, é a harmonia. Mas o que impulsiona tudo isso? A vontade. Não basta ler, não basta só de falar aqui, não basta só isso. Não basta saber o que é a teoria, nós temos que colocar na prática. É a vontade que vai nos impulsionar para essas coisas. Não deixa, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Vamos fazer. Seja o que for, cada um dentro da sua possibilidade, da sua condição física. Tem muita coisa para que a gente possa fazer. E a vontade é que vai nos impulsionar a tudo isso. André Luiz, eu sei que é difícil, a gente sabe que é difícil. Mas André Luiz, na sua simplicidade e na sua grande sabedoria, nos colocou algumas coisas bem simples, não é? Para que a gente comece a praticar a fraternidade, que é uma coisa universal. Ele diz assim, algumas frases, era muito comprido, eu tirei algumas coisas assim que eu achei mais essenciais para nós agora. Trate sempre as pessoas com simpatia. Já é ser fraterno. Um sorriso abre portas, convenhamos. Não julgue pela vestimenta ou pelo bom uso da gramática. Então, às vezes a pessoa fala errado, e o coração, alguém viu? Não ignore as dores das pessoas. Aqui, ele não está falando, apesar de a gente ter muita dor física, não são só as dores físicas, não. São as dores morais, as tristezas. Não ignore. Empreste o seu ouvido para eles. Dê atenção a todo aquele que te pedir atenção naquele momento. Escute, ajude. Faça amizades, mas faça amizades desinteressadamente. Por afinidade, por carinho, por simpatia. Seja comunicativo. Converse com as pessoas. Vamos falar, nem vou dizer por mim, porque se eu não sou uma idosa muito quieta, eu falo muito. Mas os idosos precisam conversar. As pessoas que moram sozinhas precisam conversar. A gente chega no fila do mercado, sempre encontra um que quer conversar, porque não tem com quem falar. Ouça. Um minuto não vai prejudicar em nada. Aqui eu acrescentei uma coisinha, hein? Sorria para as crianças, diz ele lá. E eu coloquei, e para os idosos. Os idosos gostam que as pessoas conversem conosco, né? Tem aquele monte de moçada e vê que a gente conversa. Olha essa frase, achei demais. Liberte de você, se é que ainda possui, a distância de seus irmãos por questões religiosas, por questões raciais, por questões políticas, intelectuais e econômicas. Nós temos que ter amizade com as pessoas, independente disso. Independente disso. Cada um é um ser, cada um pensa de uma forma. Eu posso pensar diferente, mas eu tenho que respeitar o que o outro pensa. Aí ele diz assim, que se nós conseguirmos fazer essas pequeninas coisas, que vamos falar a verdade, não é difícil, né? Aí sim, ele diz, sendo assim, haverá sempre uma luz brilhando em você. Não é difícil a fraternidade, né? Nós podemos começar a exercitar. Então, Jesus estará conosco, vamos fazer uma pequena prece em agradecimento pela presença de todos os amigos encarnados e desencarnados, pelo auxílio dos nossos mentores da casa, né? Dona Maria Modesto Cravo, Eurípides Barçanufo, todos aqueles espíritos que aqui já vieram há muito mais tempo que nós, preparando esse ambiente. Obrigada, Deli Rose, pela abertura, Tiago, pela gentileza. E vamos ler, então,
uma pequena oração. Eu até li no dia da aula do Brasil e Estados Unidos, do Brasil e Evolução do Mundo. É uma oração que eu recebi pelo WhatsApp aqui do MMC, da Ivone, mas eu já vi no Facebook essa mensagem. Ela é lindíssima e comprida. Então eu tirei aquilo que eu achava assim próprio para o momento e vou ler para vocês. Diz assim: Senhor, tu me deste o Brasil por pátria de luz e para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos teus braços do mundo. Nesta hora grave, pelo que passa o povo brasileiro, faze com que o espiritismo brasileiro nos permita contribuir de forma lúcida e competente. Que nenhum de nós fomente a discórdia ou a desunião. Que nas lutas da vida, nossas armas sejam sempre a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do labor. Jovens, levantai e estudai. Pai, educai vossos filhos na disciplina, no afeto e na fraternidade. Professores, assumi vossa função de educar. Advogados, honrai a justiça. Juízes, age com probidade para que os brasileiros confiem em vossos juízos. Espíritas, tendes o evangelho por pérola poderosa e Jesus a vos iluminar. Que todos nós aqui estamos tenhamos coragem. Que assim seja.